Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua daqui de Salvador, Bahia. Nós temos esse canal no YouTube, nós temos um site também, moresteyeshua.org.br. Você pode nos encontrar na internet nesses canais. Temos também uma página no Facebook. E temos a congregação aqui em Salvador, no bairro de Brotas, Campinas de Brotas. E você que mora aqui em Salvador, que deseja vir conhecer a congregação, fique à vontade. Nós já estamos funcionando, voltamos a funcionar normalmente, com cuidado, com os cuidados necessários. Inclusive, eu quero convocar os membros e amigos dessa congregação que comecem a retornar no nosso serviço de Shabat. Por enquanto, vamos continuar só pelas manhãs, mas comecem a voltar. Nós estamos sentindo a falta de vocês. O calor humano, ele nos dá motivação, nos dá ânimo. E, inclusive, é um mandamento. A reunião de Shabat, o que a Torá chama de Santa Convocação, é um mandamento. Então, a reunião no Shabat é um mandamento. E Adonai só habita no lugar onde o povo está. Adonai, ele não habitava no templo quando ele estava vazio. Ele disse que o templo foi construído, mas que ele habitaria no meio do povo. Então, é necessário as pessoas aqui, vocês aqui, para que Adonai se faça presente. Eu acredito que quanto mais pessoas reunidas, buscando a Ele, adorando a Ele, que maior a intensidade da presença dEle naquele lugar. Porque cada um vai receber a sua porção, e essa porção somada vai ser uma presença maior. Eu acredito nisso. Então, vamos aos poucos voltando como era antes, para que nossa vida vá voltando ao normal. Estamos estudando hoje a porção Pinchas, que é conhecido como Finéias, que se encontra em Números 25, a partir do versículo 10 até o capítulo 29, versículo 40, Haftará, 1 Reis, capítulo 8, 46 ao 19, 21, e a porção da Brit Hadashah, de acordo com a sinagoga Har Tzion, Lucas 23 e 24. Capítulo 23 e capítulo 24. Vamos abordar alguns pontos, não temos tempo para abordar tudo, mas vamos abordar alguns pontos dessa paraxá. Vocês se lembram que na paraxá da semana passada, a paraxá Balaque, houve aquela tentativa de enfraquecer Israel a partir de maldição. Não foi possível. Israel estava naquele momento com a maior parte do seu povo santificada e não foi possível a Balaque e a Balaão, enfraquecer Israel através de maldição, porque a maldição não achou espaço sobre o povo de Israel, porque naquele momento eles estavam santificados, estavam separados, estavam andando em retidão. A maioria absoluta dos rebeldes já tinham morrido no deserto, faltava só um pouquinho para completar a limpeza de Adonai no meio do povo. Então, eles não conseguiram amaldiçoar. Então, o que foi que eles fizeram? Eles partiram para o plano, um segundo plano, um plano B, um plano talvez mais lento, mas muito inteligente, que é o ataque a partir de dentro. Você não consegue atacar por fora, ataca por dentro. E aí, a continuação, o final da paraxá passada, você só consegue entender o início dessa paraxá Pinchas se você ler o final da paraxá anterior, que aí vai contar que os moabitas e midianitas, ou seja, o rei Balaque, orientado por Balaão, convocou as mulheres bonitas, das midianitas e das moabitas, a atrair os filhos de Israel. Para o quê? Para se relacionarem com eles. E através dessa relação, desse contato, eles adoraram seus deuses. E aí a ira de Adonai se acendeu. E aí acontece, de fato, começa a paraxá Pinchas, que é o que nós vamos abordar agora um pouco.
o que vem a acontecer em decorrência disso. Eu coloquei um título, eu não gosto muito de colocar título, mas hoje eu coloquei um título, Decidindo na Indecisão. É meio estranho, né? Mas decidindo na indecisão, ou seja, quando está tudo meio que indeciso, não se sabe muito bem o que fazer, no meio dessa indecisão, alguém toma uma atitude e decide. É isso que esse título quer dizer. Está todo mundo indeciso, ninguém sabe bem o que fazer, não está muito claro como se agir diante de uma situação, alguém toma um lugar de autoridade e decide, correndo risco sérios, porque não sabe o que vai acontecer, mas decide. Foi o que aconteceu com Pinhas, Finéias, por isso que coloquei esse título. Essa paraxá, né, em resumo, ela aborda os israelitas, como eu disse, sendo seduzidos pelas moabitas, e Finéias tomando uma atitude drástica, resolvendo a questão, decidindo a questão. Depois, o censo realizado com a nova geração de israelitas. Vocês lembram que no início, o livro de Números, né, Bemidbar, ele começa com uma contagem. Contou todo o povo de Israel que saiu do Egito com mais de 20 anos. Os que tinham menos de 20 anos, eles não foram contados, porque eles seriam poupados no deserto, eles não morreriam. E aqui agora, aquela geração toda já havia morrido, a que saiu do Egito com mais de 20 anos, porque Adonai jurou que eles não entrariam na terra, eles já haviam morrido todos, aí os últimos a morrerem foi nesse episódio, e agora tem uma nova contagem daqueles que realmente vão entrar em Canaã. Conta somente os homens que estão aptos à guerra. Leis sobre a divisão da terra de Canaã e o direito de herança, né? Aqui tem aquela história das filhas do Zelofeate, que não tinha, só tinha mulheres na casa. Anúncio da morte de Moisés e sua sucessão por Yehoshua, né? Que Yehoshua é Josué, e a ordenação do contínuo sacrifício, que é aquele sacrifício que tinha diariamente, de manhã e de tarde. E também a orientação sobre os sacrifícios nas festividades. Os sacrifícios de todas as festas são relatados nessa paraxá. Todas as festas estão relacionadas aqui, como seria o serviço da festa no Mishkan, no tabernáculo. E o pano de fundo da paraxá é esse. Começa, o ponto principal é os israelitas sendo seduzidos pelas filhas dos moabitas, pelas mulheres moabitas. E tudo indica que as moabitas eram belas, mulheres bonitas, que atraiu os homens ao pecado. E eu até já falei aqui, quando a gente vê a história de Ruth, a que veio a se casar com Boaz, dá para perceber que realmente Ruth era bonita, que atraiu Boaz. Boaz não pensou duas vezes, aceitou logo remir e casar com Ruth. Fica, no contexto dessa paraxá, quando nós lemos o contexto inicial, fica razoavelmente claro, que eu até quero ler, vamos ler, Números 25, versículo de 1 a 15, que é um pouquinho da paraxá passada. Israel estabeleceu-se em Sitim. O povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo para o sacrifício dos seus deuses. Veja que é igual uma isca, né? Coloca a isca no anzol para atrair o peixe, para depois do peixe fisgado, você agora fazer o que quer com ele. A isca aqui foi as mulheres, para depois entrar a idolatria. Ou seja, dois tipos de pecados diferentes. E prostrou-se diante dos seus deuses. Ou seja, Israel adorou a outros deuses. Estando Israel assim ligado com o Baal Peor, lembra que Peor na paraxá passada, vocês lembram, né? Quando fala de Balaque, filho de Peor. E a ira de Adonai
inflamou-se contra Israel. Adonai disse a Moisés, toma todos, presta atenção, gente, nesse texto aqui, porque ele é importante para entender o que nós vamos abordar. Toma todos os chefes do povo, e algumas traduções falam juízes, mas eram os cabeças do povo, e empala-os em pleno sol, para Adonai. Então a ira ardente de Adonai se afastará de Israel. Moisés disse aos shoftim, aos juízes, olha só, Moisés disse aos juízes, Moisés tomou uma posição, ele não ficou inerte, pelo menos nesse momento. Mate cada um aquele dos seus homens que se ligaram a Baal Peor. Presta atenção. Moisés determinou que os juízes, os cabeças, as autoridades, tomassem a iniciativa de matar os seus próprios parentes, familiares, que se envolveram nesse episódio, nessa adoração aos ídolos, nessa prostituição. Só que aí o que acontece a partir daí? É uma decisão dura, né? Extremamente dura. Mas o que acontece a partir daí? Fica razoavelmente claro no texto que a ordem de Moisés aos juízes não estava sendo acatada. Vocês concordam comigo? A ordem que Moisés deu aos juízes de matar aqueles homens que estavam destruindo Israel por dentro, não estava sendo acatada. Era uma medida extremamente dura. E realmente era. E foi necessário que alguém mais corajoso e zeloso fizesse alguma coisa. Quando a gente lê o texto e vê o contexto, fica mais ou menos claro que Finés tomou essa posição porque os shofetim, os juízes, a quem Moisés, por ordem de Adonai, determinou, mata esses homens, eles não fizeram nada, ficaram inertes, porque era algo muito duro. E a praga assolando, e o povo chorando, e a coisa estava terrível. Precisava alguém fazer alguma coisa. E quem era para fazer, que eram os juízes, não estava tendo a coragem de fazer, não tomaram a posição, não obedeceram a ordem de Moisés e não fizeram. Estavam inertes. E aí, alguém mais corajoso e zeloso, que foi Pinhas, foi lá, tomou uma iniciativa e fez algo. Tomou a decisão no meio da indecisão. Por isso que aí vem o título. Estava tudo indeciso. Eu vou mostrar para vocês ainda mais algumas coisas, porque é que eu acredito que estava uma total indecisão. Exercer autoridade quando você sabe o que deve fazer é uma coisa. Outra coisa muito diferente é exercer autoridade quando você não recebeu orientação ou ordem para isso. Presta atenção. Moisés exerceu autoridade o tempo todo, desde o Egito, quando ainda até em Midian, quando Adonai apareceu a ele na sarça, quando tirou o povo de Israel do Egito, durante a caminhada toda, Moisés o tempo todo ouvia Adonai falando. O texto diz que a Adonai falava com Moisés face a face. Moisés não via a face de Adonai, mas ouvia, igual você conversando com alguém de perto no escuro, você sente o hálito da pessoa, sente o ar, mas não vê. Era mais ou menos assim que Moisés falava com Adonai, face a face. Então Moisés, ele sabia o que fazer. É tanto que ele chegou e determinou, olha, vocês juízes, matem os homens que se envolveram nessa coisa terrível. Mas os juízes não tiveram coragem, não fizeram nada, ficaram inertes, não cumpriram a ordem de Moisés. E aí pronto. Não ficou... e agora, fazer o quê? Os que receberam ordem de Moisés, sabiam o que tinham que fazer, não estavam fazendo nada. Mas o problema estava acontecendo e tendia a piorar, porque o que era para ser feito não se estava tendo coragem de fazer, porque era algo difícil realmente de fazer. Mas tinha que se fazer algo. E agora? Não havia, observe os tópicos que eu estou colocando para vocês aí, da cor vermelha. Não havia clareza de como proceder naquele caso específico, o caso de Zimri e Cosbi. Não havia uma clareza de como proceder com eles dois especificamente. Moisés ordenou para os juízes matar os homens todos que tinham se envolvido com
com aquele ato, a prostituição e a adoração aos deuses. Mas o caso específico de Zimri e Cozbi não estava claro. Por que eu digo que não estava claro? Aquela mulher não pertencia às 7 nações que habitavam Canaã. Lembra que Adonai determinou que aquelas nações que habitavam Canaã era para ser exterminada. Despojo nenhum, não poderia se misturar com ninguém. Não era assim? Só que os moabitas e os midianitas não faziam parte dessas 7 nações. Eles estavam antes do Jordão. Então, esse detalhe não se encaixava para eles. Eles não podiam se basear nessa ordenança para matar aquela mulher. Da mesma forma, ela não era prisioneira de guerra, porque Adonai determinou que aquelas 7 nações, nada, tinha que exterminar por completo. Mas as demais nações que entrassem em guerra com Israel, você podia tomar despojo, tomar mulheres como esposa. Lembra daquele episódio da mulher que ficava 30 dias chorando, os pais rapava a cabeça, deixava as unhas crescer, para ficar bem feia. Lembra disso? Para depois o homem então tomar como esposa. Essa mulher aqui não se encaixava em nenhuma dessas duas opções. No entanto, o homem trouxe, o israelita trouxe, e aí certamente ficou aquilo na cabeça de todo mundo, até na cabeça de Moisés, que era casado com uma midianita. Certamente ficou na cabeça deles. E agora? Esse homem aqui, ele não foi pego lá adorando os ídolos, possivelmente, né? Adorando os ídolos, se prostituindo. Ele pegou a mulher, trouxe para a tenda. Muito provavelmente ele trouxe com a intenção de tomar para si como esposa, talvez. Mas ela não era das 7 nações de Canaã, ela não era prisioneira de guerra. E agora, como agir contra esse casal? Certamente, além da inércia dos juízes, que não acatou a ordem de Moisés, ficou certamente até na cabeça de Moisés o que fazer com esse casal agora. Porque diz que eles entraram na tenda diante de Moisés, o povo chorando, eles diante de Moisés entraram na tenda lá e foram ter relação na tenda. Certamente ficou um negócio muito difícil. Como eu falei agora há pouco, Moisés recebia orientação direta de Adonai. Os juízes receberam orientação direto de Moisés. Ou seja, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Mas Pinhas, Finéias, não. Ele não era príncipe, não era juiz. Ou seja, ele não tinha orientação sobre o que fazer para ele, sobre como proceder naquele episódio. Mas como filho do sacerdote, não aceitou ficar inerte, mesmo sem saber qual seria a consequência do seu ato. Finéias aqui, o Pinhas, ele não sabia qual seria a consequência do seu ato. Ele não sabia se Adonai ia aprovar. Não sabia. Como é que ele ia saber se Adonai ia aprovar? Se ele não recebeu ordem. Ele sabe, todo mundo sabe que Adonai é meticuloso, né? Tudo é muito bem detalhado, cada coisa no seu lugar, nada fora de ordem. Ele não tinha recebido ordem para nada disso. A única ordem que ele teria é de ser um sacerdote, por ser filho do sacerdote, mas até então ele não tinha recebido ordem para nada aqui. Então, ele não sabia qual seria a consequência do seu ato. Mas quando ele olhou o cenário, avaliou, ele enxergou mais distante, até mesmo do que Moisés. Eu vou mostrar para vocês por quê. Nesse episódio, ele enxergou mais além, até mesmo do que Moisés. Olha só. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Números 25, 14. Aliás, ainda não. Vamos permanecer aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar na Torá. Lá para Bereshit. Números 25, 14. E o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zimri, filho de Salu. Presta atenção na frase que está em negrito. Príncipe da casa paterna dos simeonitas. Eles não eram um Zezinho qualquer. Eu digo Zezinho, gente, porque eu tenho o José no nome, então eu estou me referindo a mim mesmo. Ele não era
um Zezinho, um Edivaldo qualquer. Ele era príncipe da casa dos dos simeonitas. O cara era cabeça, né? Era um roche. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Ou seja, os dois eram um príncipe e uma princesa, vamos dizer assim. Eram cabeças, eram autoridades. A ideia passada por esses dois, a ideia passada por o israelita para o seu povo, e a ideia passada pela midianita para o seu povo, era a ideia de união de povos. A ideia era essa, ó, nós como cabeças, como autoridades, como príncipe e princesa, ao fazermos isso, vamos estar passando para o povo o quê? A ideia, ó, vamos unir os povos, vamos nos tornar um povo só. Os israelitas são homens bonitos, as midianitas e moabitas são mulheres bonitas. O que é que tem? Tão normal. Vamos nos juntar, vamos produzir família, vamos ser um povo só. E em toda a história, sempre é assim que os reis unem. Exatamente. Casando seus filhos. Lorisvaldo está aqui dizendo que em toda história é assim que os reis usam para unir povos, juntarem força. Exatamente, aconteceu muito isso na Europa, né, na Idade Média. E acontecia na Antiguidade também, é prática, é praxe. E eles estavam fazendo isso aqui. Só que isso, a postura deles aqui era a mesma de um outro episódio que nós vamos ver agora. Olha só, a postura de Finéias, diante desse caso, foi semelhante à dos filhos de Jacó no episódio de Siquém. Vocês lembram quando a filha de Jacó foi violada por Siquém? O que foi que aconteceu ali, gente? Vocês lembram, né? E a postura de Zimri era semelhante à de Siquém. A postura de Zimri, o israelita, era semelhante à de Siquém, só que em sentido inverso. Eu vou mostrar para vocês por quê. Olha o que diz, vamos relembrar, né? Bereshit, Gênesis 34, versículo 20 ao 22. Vocês lembram que Jacó chegou e habitou naquela região, e aí a filha de Jacó disse que foi conhecer as meninas da região e tal, e aí se envolveu com esse tal de Shichem, ou Siquém. E aí, quem lembra da história sabe do que eu estou dizendo. Aí ele se apaixonou pela menina e convenceu o pai dele a juntar os povos. Olha o que o texto diz. Veio, pois, Ramor era o pai de Siquém, Ramor e Siquém, seu filho, à porta da cidade deles, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo, isso, gente, depois dele já ter combinado tudo com Jacó, com os israelitas, estes homens são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra, e negociarão nela, eis que a terra é larga de espaço para eles, tomaremos nós as suas filhas por mulheres, presta atenção, tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhe daremos as nossas filhas, ou seja, vai fundir o povo, vai juntar, nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, veja, olha a frase que está em negrito, para que sejamos um povo, para que sejamos um só povo. O objetivo de Siquém e Ramor, eu creio, existia algo espiritual muito forte por trás que Jacó não enxergou. Aí, a ideia era juntar, formar um povo só. Ia contaminar todo o plano divino que Adonai tem desde Abraão. Jacó não enxergou isso. Jacó, homem pacífico, aceitou, fechou tudo, ficou tudo certo. Só que os 3 filhos de Jacó, os 3 que tomaram aquela postura, entre eles Levi, foi uma atitude dura, e o erro deles foi ter enganado, não ter falado a verdade para o pai, mas mesmo dentro havendo erro na postura deles de esconder do pai e tomar aquela decisão de surpresa, certamente eles tiveram uma visão espiritual mais adiante do que Jacó teve. Eles enxergaram isso.
olha, vai unir o povo, vai contaminar nosso povo, e os planos de Adonai seriam minados. Contaminava tudo. Já tinha combinado tudo, era só circuncidar e juntar e formar um povo só. Jacó concordou, todo mundo concordou, mas os 3 filhos de Jacó não concordaram, enxergaram mais distante, tomaram o quê? Uma atitude drástica e foram lá e destruiu a cidade toda. Eu creio que ali houve, embora seja algo terrível, mas só vai entender a postura daqueles 3 filhos de Jacó quem consegue enxergar espiritualmente a coisa mais adiante. Como é que 3 homens conseguiriam destruir uma cidade inteira, matar centenas de homens, se não existisse naqueles homens uma força divina ali, impulsionando para fazer algo? Vocês acham que 3 homens só vai conseguir destruir uma cidade inteira, tocar fogo? Mesmo que eles tivessem boas estratégias, pegassem todo mundo de surpresa, mas não tem como. Havia naqueles homens uma força divina ali, dando as estratégias, dando as tomadas de decisões corretas, para não permitir que os 2 povos se tornassem um, porque Adonai queria o povo de Israel puro, porque se fosse assim, não viria o Messias Yeshua, de uma linhagem preservada. O que estava acontecendo, gente, com a junção promovida por Zimri e Cosbi era a mesma coisa. Eles eram semelhantes a Siquém, príncipes do seu povo. A ideia ali, a mensagem era essa: unir o povo de Israel com as moabitas e midianitas, corromper tudo, totalmente oposto ao propósito que Adonai apresentou a eles desde Abraão, desde a saída do Egito, tudo inverso. E talvez Moisés, naquele momento, devido à aflição, não discerniu esse detalhe, os juízes não discerniram, e Finéias discerniu, assim como Levi, eu não me lembro os 3 qual foram, acho que Levi, Simeão e 3 filhos de Jacó. Eles discerniram e tomaram a posição dura, extremamente dura e severa, mas a medida que teria que ser tomada. Louro está dizendo aqui que aí fica claro que a circuncisão em si, ela não significa não significa muita coisa, porque os homens chegaram até a fazer a circuncisão, mas mesmo assim Adonai não protegeu, né, não fez parte, não veio a ser consolidada a aliança. Não havia aliança, exatamente. A circuncisão ficou só como uma cirurgia e nada mais. Não havia uma aliança. Então, a aliança ela é mais ampla. Exige a circuncisão do coração, né? Era um sinal, a circuncisão era um sinal, mas tinha que ter aliança. E o povo ia se unir com alguém que não tinha aliança com Adonai. Pois é. A intenção deles de se aliançarem com o povo de Israel não era servir a Adonai, era a ter suas filhas, a dar seus filhos e filhas em casamento, os bens daquele povo, fundir a nação. O propósito totalmente inverso ao que Adonai espera. Então, irmãos, Finéias tomou uma posição aqui, ele enxergou além do véu, vamos dizer assim, enxergou bem mais distante, como aqueles 3 filhos de Jacó enxergaram. Algo que talvez até mesmo Moisés não tivesse discernido naquele exato momento. Por isso que parece uma postura severa, dura, e é realmente mais necessária, não tinha outra saída. Então, irmãos, é por isso que eu coloquei como título, decidindo na indecisão. Estava tudo indeciso. O que fazer? Sabia-se o que fazer com os homens, no geral, que se envolveram ali, mas os juízes não tiveram coragem de fazer o que tinha que ser feito, que Moisés determinou. Mas e agora? O que fazer? Como frear esse negócio? Vem aí um casal, toma a frente de tudo para consumar a coisa toda, como líderes, para atrair todo o povo à união, mas não se via amparo legal para matar aquele casal, para tomar uma medida como ele tomou. Ele fez o quê? Certamente ele viu mais além, enxergou tudo isso aí que
ninguém está me enxergando, e aí ele tomou a decisão, olha, aconteça o que acontecer, se me matarem, se Adonai me rejeitar, eu estou vendo que vai acontecer isso e eu vou fazer algo, não vou deixar passar assim. Aí Adonai sondou seu coração e viu que aquela atitude, embora dura, mas era unicamente visando a manter a aliança de Adonai viva, manter os planos de Adonai vivos. E aí o que a Adonai fez? Ora, na tua ação de guerra, na tua ação de pesada, dura demais, eu te dou a minha aliança de paz. Tu fez guerra, tu tomou a postura, tomou a frente, correndo o risco de ser rejeitado pelo povo, de ser morto pelo povo, de ser rejeitado por mim. Eu acho que Adonai, imagina. Por isso eu te dou a minha aliança de paz, a minha Brit Shalom. E aí ele passou o quê? Ele passou a ser cabeça entre os sacerdotes, recebeu uma porção especial, passou a ser respeitado, que até então parece que não era. Passou a ser respeitado, porque ele tomou uma postura que ninguém estava tendo coragem de tomar. Conhecido até os dias de hoje, pela sua coragem. Então, irmãos, qual é o exemplo que serve para nós de Finéias? Ser autoridade, exercer autoridade, quando você sabe o que fazer, é fácil. Toda autoridade é difícil, mas quando você sabe o que fazer, tem as ordens, tem todo um organograma, tudo certinho, o que é que você tem que fazer, é fácil você exercer a autoridade. Difícil é quando você não sabe o que fazer. Você não tem orientação, você não ouve Adonai falando ao seu ouvido como Moisés ouvia. Tem hora que você precisa tomar decisões. Ora, busca Adonai e a única coisa que recebe como resposta é o silêncio. Não é assim na maioria das vezes? Não é sempre, mas a maioria das vezes a gente ora, coloca diante dele algo que precisa fazer e tem o silêncio como resposta. Coisas complexas, difíceis, você não sabe o que fazer. É nessa hora que um líder ele tem que se posicionar, e às vezes não é tão fácil. Moisés teve um papel fantástico, mas toda vez que Moisés tinha o maior dos profetas, abaixo de Yeshua, o Messias, ele é o maior dos profetas, mas toda vez que Moisés tinha uma dúvida, ele ia a Adonai, consultava e a resposta vinha. Moisés nunca ficou sem resposta, é o que a Torá diz. Não tem uma parte lá que Moisés consultou Adonai e aconteceu o que aconteceu com alguns reis de Israel depois, e não houve resposta. Todas as vezes que Moisés consultou Adonai em alguma dúvida, a resposta veio. Então, era um trabalho doloroso e difícil de Moisés? Era, mas tinha essa coisa boa, Moisés não ficava sem resposta. As filhas de Zelofeade, por exemplo, ele não sabia o que fazer, foi consultar, a resposta veio. Aquele homem que estava cortando lenha no Shabat, não sabia o que fazer, foi consultar, a resposta veio, sempre a resposta vinha. Mas tem muitos líderes que não têm a maioria absoluta não tem esse link direto, ninguém tem mais. Ninguém tem. Quem hoje no mundo tem o link direto que Moisés tinha? Quem hoje tem o link que os apóstolos tiveram com Yeshua? Não tem. Alguns aí que diz que tem, quando a gente vai ver de perto, é enganação, a maioria é enganação pura. Não existe mais hoje esse link tão direto. Por mais que alguém queira dizer que tem, não tem. Porque aí vem... Vou contar aqui uma brincadeira para sorrir um pouquinho. Um irmão meu colocou uma mensagem um dia numa conversa de família, né? Ele disse, o líder religioso fulano de tal, que você sabe que já teve líder religioso aí vendendo feijão santo que curava a Covid, não foi isso? A pessoa comprava o feijão, curava a Covid, outro vendendo água, aquela água a pessoa tomava e curava a Covid.
E um desses que fazia isso, pegou a Covid e ficou mal, ficou internado e tudo. Aí meu irmão falou, o fulano de tal lá vendia água para curar a Covid, mas ele mesmo esqueceu de tomar água. Não tem como você não rir. Não tem como você não rir, chega a ser engraçado, porque tem pessoas que, hoje em dia a gente vê muito isso, que querem ter aquele nível espiritual assim fenomenal, que até Moisés ficaria com inveja. A inveja santa, vamos dizer assim, se é que existe. Mas quando a gente vai para a prática das coisas, não é bem assim. Não é bem assim. Mas vamos seguir em frente. O que aqui nós vemos aqui, 25:12, Números 25:12. Portanto, diz, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Naquele ato de guerra, aquele ato severo, uma atitude de guerra mesmo, veio o que para ele? Aliança de paz, Brit Shalom. Às vezes, para haver paz, é necessário primeiro fazer guerra. Combater o mal para que a paz seja estabelecida. E nós vemos isso nos profetas, que o mundo, a humanidade, o mundo, só terá paz quando o mal for exterminado pela guerra. Nós vemos isso em Zacarias, profeta Ezequiel, que vai haver guerra, inclusive lá desde o princípio que a Adonai fala que enquanto existir, eu estou parafraseando, enquanto existir amalequitas, o mundo não terá paz, e que Amaleque terá que ser exterminado, ou seja, a base da guerra. Para que haja paz, tem que haver guerra. Infelizmente é assim, porque o mal, ele sabe lutar. O mal não desiste, ele está sempre em movimento, ele está sempre lutando. E se ele não for combatido, ele não é vencido. Por isso que para vir a paz tem que haver... Não entendi. O irmão Maurício está lembrando ali, Yeshua disse que não veio para trazer a paz, mas espada. Salmos 15, versículo 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Ou seja, esses é os que entraram na terra, aquela geração que se rebelava, aquela geração que não tinha compromisso com a verdade, aqueles homens que não tinham compromisso com a verdade, ficaram no deserto. Pinhas, Finéias, tinha compromisso com a verdade, tinha sinceridade, ele entrou. Caleb, Josué entraram, eles tinham compromisso com a verdade. Moisés não entrou, mas também tinha compromisso com a verdade. Nós cremos, que Moisés não entrou porque Adonai tem algo tão grande para ele que, Moisés, fica aí no teu canto, descansa, vá dormir, vá, Moisés. Que depois você vai acordar e receber a sua porção. E para encerrar, Números, eu não vou ler por causa do nosso tempo, Números 20, já são quase 12 horas, 11h55. Números 27, versículo 12 e 13. Adonai diz que para Moisés olhar a terra, subir no monte Abarim, contemplar a terra para poder morrer, não entraria nela. Certamente eu creio que Adonai mandou Moisés contemplar aquela terra, eu creio que não foi para deixar Moisés ainda mais triste. Olhe, vá, contemple, mas você não... Igual você pegar o animalzinho com fome, mostra a comida, quando ele vem para comer, você esconde a comida, dá o doce para a criança, oferece, quando a criança vem pegar, você toma. Não foi isso. Adonai não estava torturando Moisés. Eu creio que Adonai estava... Moisés, contemple essa terra, porque aqui você vai morrer, e no dia que você ressuscitar, você vai ver, a primeira cena que você vai ver, vai ser a última que você viu. Quando você dorme, você acorda na mente, qual é a primeira, o que vem na sua mente? Aquilo que você viu quando foi dormir. Eu acredito que a última cena gravada pela nossa mente será a primeira a ser recordada na hora da ressurreição. Eu creio que Moisés contemplou a terra de Israel, morreu. No dia que Moisés ressuscitar, ele vai levantar e
contemplar o mesmo lugar, o mesmo cenário que ele deixou quando morreu. Com muita diferença, porque já se construiu muita coisa e tal, mas ele vai reconhecer o monte, o local, ele vai reconhecer. Eu creio que para Moisés, já 3.000 e mais ou menos aí 3.400 anos morto, é como se tivesse dormido ontem. Eu acredito nisso, gente, que a morte é assim. Não importa se você ficou morto durante 24 horas, se você ficou morto durante 3, 4, 5 mil anos, ou uma noite de sono. Eu creio que é a mesma coisa. Os mortos, quando acordarem para a vida, é como se tivesse dormido uma noite de 8 horas de sono. Tanto na prática hoje, na medicina, que esse poder da cabeça da mente, o cara que fica em coma 10, 15 anos, quando ele acorda, coma é vegetal. Mesmo ele morto, o médico, a mente, ele volta a ter uns que ainda volta à vida, né? Ele volta com a mesma personalidade, caráter, ele conhece a família dele, conhece tudo. Tudo que ele passou e que ele fez, ele pode procurar, mas ele vai ser aquela mesma pessoa. Ele vai lembrar de tudo aquilo que viveu. Chico está dizendo aqui que na medicina, isso é comprovado, que pessoas que passam 10, 15 anos em coma, quando voltam do coma, ele lembra de tudo que viveu. Lembra da família, lembra de cada ato. Eu já contei isso aqui várias vezes. Uma colega de trabalho minha, ela me disse que o médico foi fazer um procedimento, ela com medo, criança ainda, adolescente, né, grudada na mão do médico. Quando o médico inseriu a anestesia para fazer o procedimento, ela apagou. Ela estava com medo, grudada na mão da mãe, apertando a mão da mãe. Quando apagou, daqui a pouco ela disse que acordou de novo procurando a mão da mãe. E cadê a mão da mãe? Sabe quantos dias se passaram? 15. 15 dias se passaram, da hora que ela estava apertando a mão da mãe com medo e apagou. Aí, depois de muita luta, os médicos conseguiram trazê-la tirar do coma. Ela acordou do coma procurando a mãe dela, como se tivesse passado ali segundos. Já tinham se passado 15 dias. Chico está dizendo aqui de 15 anos. Ou seja, eu acho que eu estou certo. Não importa uma noite de sono como 3.500, 5, 6 mil anos de sono na morte. A pessoa vai acordar como se tivesse dormido ontem. Isso é maravilhoso, gente. Isso é fantástico. Deixa eu ouvir Chico aqui de novo. Quem está em coma, como ele está quase semi-morto, ele volta com a personalidade, o caráter e a lembrança dele ali, mesmo definhando ali 15, 10 anos, 20 anos, como tem caso, terrível, que ele volta com aquela personalidade. Isso dá a entender que, na verdade, ele não vai nascer de novo no corpo de uma mulher se aquela outra pessoa. Ele vai ter que existe uma ressurreição. Pois é. Chico está dizendo aqui que as pessoas que ficam em coma, nesse caso que ele explicou agora há pouco, volta com a mesma personalidade, com o seu caráter. Ou seja, na ressurreição, cada qual vai voltar a mesma personalidade, o mesmo indivíduo. Não tem lógica essa coisa de você hoje encarna em outro amanhã, qualquer coisa amanhã, não. A pessoa vai ressuscitar o seu caráter. É uma coisa que está além do nosso entendimento, está guardado com o Criador. O Espírito volta a ele e na ressurreição a pessoa vai voltar com essa personalidade, lembrando de tudo, com a personalidade que ela é, com um corpo novo, que eu acredito que a partir do DNA, a dona vai criar um novo corpo e fazer a junção novamente, e aí começa tudo novamente, o homem restaurado, o homem que Paulo chama de homem glorioso. Moisés certamente vai acordar contemplando a Terra Santa que tanto desejou entrar. Símbolo do Éden. A terra prometida, a terra de Israel, eu vejo como um símbolo do Éden. O Éden foi tirado, Adonai, naquela região próxima ali, Adonai deu como a promessa ao povo que andasse com ele, ao povo que se aliançasse com ele. Eu vejo a terra de Israel como um símbolo do Éden. Aquele Éden que ficou para trás, ele vai voltar naquele lugar. É tanto que Ezequiel vê o lugar onde os rios do Éden começavam, Ezequiel vê brotando do lugar onde é o templo. Ou seja,
Eu acredito, por causa disso, que tanto Ezequiel quanto Apocalipse, que os rios do Éden, a nascente dos rios do Éden está no subsolo ali de Jerusalém, onde fica o templo. Agora não dá para a gente abordar isso, mas é muita coisa fantástica nisso aí. E quem quiser, irmãos, consultar depois essa tese que eu estou falando aqui do sono, da morte, há mais base bíblica para essa crença que nós estamos falando aqui do que o contrário. Tem outros textos que dão uma ligeira ideia diferente, mas há mais base para isso que nós estamos falando. E quem quiser, só depois você pausa o vídeo e vê esses textos que estão anotados aí no rodapé dessa tela. Você consulta e você vai ver que há muito mais base para esse pensamento, para essa linha de raciocínio do que o contrário. Que Adonai nos abençoe, nos guarde,